Hoje nós vamos trabalhar Vincent van Horn. E trabalhar esse pintor é extremamente intenso, porque se nós formos observar, a partir do momento em que ele falou, agora eu vou começar a desenhar e a pintar, até o momento em que ele se mata, são 10 anos. 10 anos de uma trajetória de muitíssimos quadros, 10 anos de uma pintura extremamente intensa, e que desses 10 anos a gente talvez possa dizer que em 4, que são os últimos 4, a partir do momento que ele foi para Paris, que a obra dele adquiria magnitude absoluta, e é nesses 4 anos que a maior parte de todas as obras-primas dele são feitas. Então é um pintor extremamente intenso, de uma jornada meteórica, num universo extremamente grandioso que foi esse momento do impressionismo, pós-impressionismo e expressionismo. Então vamos lá, para quem chegou agora, qualquer coisa é só me falar com relação ao ar-condicionado. Nós vamos parar daqui a pouco, desligar, se precisar ligar novamente. Não, está quente, pelo amor de Deus. E aí vamos falar. Então vamos lá, do começo. Vincent van Horn. Há pouquíssimas fotos, todas as que eu consegui encontrar eu trouxe. Essa é comprovadamente a foto dele. E isso ele está com 16 anos. Então o que vai acontecer? Ele nasce numa aldeia chamada Grootzanderg, na Holanda. Ele é filho de Theodorus van Horn, que é um pastor calvinista. A mãe, Anna Cornelius, é uma família extremamente severa, extremamente fechada. Ele tem uma infância num lugar escuro, que a casa dele era extremamente escura, e num lugar de uma família extremamente controladora, extremamente religiosa. E nessa cidade ele vai nascer o pintor que vai trazer a luz para nós. E desde criança ele tem uma infância já retraída, já se nota momentos de mutismo. Se formos falar hoje quais o que nós poderíamos diagnosticar de Van Horn, desde depressão, mania de perseguição, uma série de coisas que ele conseguiu, dentro do possível, transformar em arte. Então vamos lá. Aos 16 anos, ele é mandado para Haia, pelo pai, para trabalhar, olha só onde? Numa galeria. Uma galeria chamada Goupil, onde o tio dele trabalhava, e essa galeria é em Haia, e é uma sucursal da galeria que tem na França. E ele começa a trabalhar nessa galeria, que trabalha livros e pinturas. Obviamente que todo o início do processo de aprendizado dele se faz aí. De Haia, ele é mandado para Bruxelas, e de Bruxelas ele retorna para a casa do pai. Nesse momento em que ele retorna para a casa do pai, o irmão já está... Aí nós vamos ter que falar de um personagem que é extremamente forte na vida do Vincent, que é o irmão dele. O irmão dele, ele é 5 anos mais novo, e o irmão dele é o Theo van Horn. São uma das poucas fotografias que tem deles. Quando ele volta para Etten, a família tinha se transportado de Zundert para Etten, ele começa uma série de cartas e correspondências com o irmão. Mas não é uma correspondência simples. Estou aqui, não. Ao todo foram 650 cartas. É
uma época em que não era corriqueiro se fazer cartas, né? Todas as cartas que o Van Horn mandou para o Theo guardou. Já as que o Theo mandou para o Van Horn, nem todas existem ainda, mas ao todo são 650 cartas. De Haia, Bruxelas, ele vai para Londres, na galeria, continua trabalhando na galeria, e só que ele é uma pessoa extremamente reclusa, e ele trabalha em Londres, mas ele fica, no tempo vago, ele fica trancado em casa estudando a Bíblia, por influência do pai. Nesse momento, em Londres, ele aluga uma casa e a senhoria tem uma filha. É o primeiro momento de um romance que ele vai ter. Ele se apaixona por Ursula Loya, a pede em casamento, mas é completamente frustrado nessa intenção. Não há intenção nenhuma, a família repudia, as condições econômicas dele não permitem. Então foi uma das primeiras frustrações em meio a possíveis crises nervosas que ele já vem tendo. Olá, como vai? Tudo bem? Desculpa. Que é isso? Tudo bem. Começamos agora. De Londres, ele consegue, finalmente, porque o que ele queria era abrir horizontes, queria ir para Paris. Paris era o centro do mundo, era a cidade de luz. Ele ia para Paris. E ele vai para Paris, mas como eu disse, extremamente recluso. Ele vai em 1875, que é um momento onde os impressionistas ainda não assumiram o controle do momento. E só que em Paris ele discute com clientes, não se dá bem, o temperamento dele é muito forte e ele é demitido. É demitido, volta para a casa dele e é uma decepção para o pai, é uma decepção para a mãe completa. Ele é o filho primogênito, embora tenha nascido um outro antes dele. E aí ele passa 3 meses trabalhando como livreiro. Também não dá certo. Aí ele decide ir para Londres dar aula de francês e alemão para criança. Também não dá certo. Retorna. Aí o temperamento dele se caracteriza por uma espécie de monomania. Ele se volta completamente para o lado religioso e decide ser pastor. Só que de uma maneira tão fervorosa que assusta até o próprio pai, que é pastor. De uma maneira muito forte, muito radical. E ele tenta ingressar no seminário, mas não é aceito. Aí ele faz um curso de 3 meses de missionário, e o pai consegue com que ele tenha um trabalho nas minas de carvão de Borinage como missionário. E ele vai para essas minas de carvão. Só que, prestem atenção, o modo como ele se portava como pastor assustava as próprias pessoas. Ele se desfez de todos os bens, se preocupava em demasia com as mulheres, com as crianças doentes, dividia o quarto com os mineiros, começou a trabalhar nas minas para vivenciar o labor e poder atuar melhor, só que em detrimento de realmente pregar. E ele vai chegando num momento de miséria, onde ele se dispõe de tudo, onde ele acaba ficando doente, o pai fica sabendo e vai buscá-lo, e ele está jogado num monte de feno, doente, e aí vai com o pai. Com o pai ele para em um lugar chamado Cuesmes, que é essa... Foi isso? Hã? Que ano foi isso? Isso é 1880. E é nessa casa que ele vai trocar correspondências com Theo, que é o único confidente, é a única pessoa com quem ele realmente conversa. E o Theo propõe
que você não se torna pintor? Claro que ele já desenhava, mas a vida dele estava completamente voltada para outras coisas. E todas essas decepções que ele teve ao longo do que fazer, né? E nesse momento o Van Gogh fala: tá, eu vou iniciar essa carreira. Mas isso se estabelece de que maneira? O Theo fala para ele: daqui para frente, até o fim, eu vou te dar um apoio financeiro mensal. E foi o que ele fez, até o fim. Van Gogh começa a trabalhar. Em 1800, então, essa decisão é tomada aqui, nessa casinha, em Coesmas. Quantos anos ele tinha, mais ou menos? 1880, ele estava com 26. E o irmão com 5 anos a menos, ela 21, sustentava Ele ele. não que sustentava. Sustentava trabalhando na mesma galeria onde ele não conseguiu dar certo. Na mesma galeria da sede na França, na Galeria Goupil. Ou seja, o irmão, nesse momento, em 1880, ele está em contato com todos os pintores O impressionistas. Marchand. Já. Perdão? Marchand. É. Ele era uma... Trabalha com livros, com pintura, no momento onde muita gente também trabalha com isso. O Né? irmão tinha dom também, que nem ele. Perdão? O irmão tinha dom artístico que nem ele. Não desenhava. Ele era um comerciante. Marchand. Comerciante. Entendi. Ele trabalhava no comércio de arte, né? Na galeria. E aí ele fala: tá bom, então vou começar. Em 1881, ele se muda para Haia, na casa, e começa a estudar com um primo chamado Anton Mauve. Mas, obviamente, ele vai acabar discutindo. O pai não concorda que ele vá ser pintor. Ele discute com esse pintor Anton Mauve porque ele era mais acadêmico, e Van Gogh logo de cara já não tem esse tipo de pincelada. E nesse período todo ele começa a produzir. Então vamos começar a ver as obras desse período, 1880, que vai culminar em 10 anos de produção. É uma pintura da vista do ateliê de onde ele morava, pela janela. E uma coisa que ele vai falar, porque o irmão dele vai estar em Paris, ele vai falar: Van Gogh, os impressionistas todos estão aqui em efervescência. Coloque mais cor nas suas pinturas, né? E o Van Gogh, e esse é um desenho de 1882, que depois ele vai transformar em pintura, e nós vamos ver, em 1890, 89. Ele fala: eu não quero ser um pintor da moda, eu não vou pintar o que está na moda, eu quero pintar o povo, os trabalhadores. E também ia contra o academicismo de pintar pessoas heróicas, porque eu não vou pintar gente que não trabalha, eu quero pintar povo, né? Nós vamos ver nesse período todas as tonalidades mais escuras, a Bíblia, a vela apagada, que ele tanto era, vamos dizer, fanático naquele momento, e aí ele se torna fanático com relação à pintura também, porque ele é incrível. É claro que nós temos preferências por algumas obras, mas a gente vai folheando todas essas obras completas dele, todos os quadros têm uma energia, têm uma força espetacular. Uma natureza morta, simples. O moedor de café, eu acho que é mel, não sei. Mas ele já faz naturezas mortas também. Batatas, que é a comida típica das pessoas pobres, dos trabalhadores. Aqui são tamancos holandeses, dá para ver direitinho.
Aí os quadros vão se chamando Natureza Morta com Chapéu, Natureza Morta com Cachimbo. Aqui começa uma série de desenhos que vai desembocar naquele que foi um dos maiores inspiradores, ou vamos dizer, que exerceu uma grande influência sobre o Van Gogh. Esse é um trabalhador que está semeando. Essa temática do semeador, ela vai perpassar a obra do Van Gogh o tempo inteiro. Aqui, novamente, o semeador. Semeador. E da onde vem o semeador? Será que é só um trabalhador pelo qual ele se inspirou? Não. Isso aqui, e a anterior, do semeador, ela é cópia de obras de um pintor francês chamado Jean-François Millet. E por que ele se interessou tanto por esse pintor? Normalmente pensaríamos, não, pela temática de trabalhadores, porque o Millet, o pai dele era um proprietário rural, queria que ele fosse pintor, o incentivou desde o começo, e em um determinado momento ele se transformou no pintor realista, que mais pintava esse lado rural em oposição a todos os outros realistas que havia. É um pintor realista, não tem nada a ver com aquilo que o Van Gogh vai trabalhar, certo? Mas o Van Gogh se apaixona por essa gravura. Então vamos ver por quê. Esse é o Jean-François Millet. Essas são as respigadeiras que ficam retirando os sabugos de milho, obra dele. Conforme formos passando, podem observar também que o tipo de desenho, o tipo de traço, modo rápido para determinar, é muito característico do Millet. Então isso aqui chama-se as respigadeiras, que pelo desenho preparatório, se transformou nessa obra. Mais para frente ele vai fazer uma cópia com a mesma temática. Esse é o semeador, que vai originar um dos quadros mais espetaculares e luminosos do Van Gogh. E esse é o original do Millet, tudo aqui é Millet. E aí nós chegamos nesse quadro que se chama Ângelus. A história desse quadro é assim. E aí nós vamos entender também por que Salvador Dalí tem uma reverência muito grande pelo Millet, o considera demais, gosta demais desse quadro, fez várias produções também com essa mesmíssima temática, que é a seguinte: esse quadro representa um casal, aparentemente está rezando, está no meio do campo de trabalho, eles estavam trabalhando, recolhendo feno. Essa pintura foi para o Salão de Paris com, está vendo essa cesta aqui? Com um bebê morto dentro. E isso horrorizou toda a crítica, todos os franceses, embora as tragédias fossem na vida cotidiana da França muitíssimo maior. Isso horrorizou, e aí o Millet falou, então tá bom, então eu tiro o bebê. Aí ele pinta por cima e retira o bebê. Mas aí eu me pergunto, por que um quadro desse vai atingir tanto pintores que não tinham a ver com esse estilo, que é o Van Gogh e o Salvador Dalí? Vamos pensar no seguinte: o Vincent, ele, quando criança, ele brincava ao redor do túmulo do irmão dele mais velho, mas que ele morreu pequenininho e que tinha o mesmo nome que ele.
O Salvador Dalí também teve um irmão mais velho que morreu criança, e quando ele estava com 5 anos, ele relata que os pais dele o levaram até o túmulo e falaram para ele: você é a reencarnação dessa criança. Imaginem o que isso pode provocar em termos psicológicos para ambos. E se nós formos pensar, tem terapias como a de constelação familiar ou mesmo a do Ho Oponopono, que é uma terapia de cura havaiana, que diz que aquilo, nós carregamos também os acontecimentos dos nossos antepassados, de outras, da árvore genealógica antiga. Então isso pode provocar na mente deles todo um processo que a gente nunca sabia por que aconteceu tudo que aconteceu. Enfim, essa... É um fator de criação de gênios? Fator de criação de? Pode ser. Essa luta infindável pode ser. Então o Mie vai ser uma inspiração contínua para ele. E continuamos ainda em Aya. Em Aya, ele se apaixona por uma prima. Tem uma história muito curiosa por uma prima, chamada Ker, que havia acabado de ficar viúva, e ele se apaixona, pede em casamento, a família rejeita novamente, eles conversavam muito, mas aí a família não quer que ele veja, proíbe definitivamente, e tem um momento radical onde ele vai até a família, obviamente a iluminação era luz de vela, e ele suplica e fala assim, colocando a mão sobre a vela: eu quero ver a Ker pelo tempo que a minha mão conseguir suportar ficar em cima da vela. Aí ele mantém a vela e as pessoas se jogam em cima dele para ele não se queimar. Então é uma pessoa extremamente, e ele nas cartas ele diz: sou uma pessoa apaixonada, às vezes capaz de coisas inconsequentes. Então eu tenho que continuar no meu estudo, perseverar, porque senão aí eu enlouqueço. Ele não usou essa palavra enlouqueço, mas senão ele se perde, né? Então tem mais esse envolvimento, e o irmão dele lá em Paris falando: vamos fazer alguma coisa mais colorida. Ainda está penumbroso. Posso pedir para desligar o ar-condicionado lá? Escuro e tenebroso, e ele insiste nos tons terra, nos tons escuros. E ali é uma igreja, era uma igreja no cemitério. Aqui continua sendo a velha igreja no cemitério de Aya. Já começa a vislumbrar um pouco de céu, ele também vai fazer. Aí, por isso que o irmão fala para ele: vamos colorir. Mas nesse momento ele faz uma das maiores obras-primas dele, que são os comedores de batata. O modo como ele consegue, com pinceladas, fazer a iluminação desse único lampião aqui, iluminar e crescer a cena, é absurdamente incrível. E era um trabalho árduo, vamos dizer fanático, talvez, porque ele desenhava um após o outro, e às vezes do mesmo modelo, e insistia. Tem várias séries de mesmo modelo, de mesma temática. Então essa se torna uma das obras-primas desse período. Nossa. E aí o que acontece? Ele, depois desses eventos, ele continua sofrendo privações, porque também o irmão não conseguia suprir com a necessidade financeira adequada, né? E ele também vai tendo algumas crises, e ele retorna
para a cidade do pai, uma mulher se apaixona por ele. Só que ele não é correspondido. Ele não se apaixona por ela. E aí ela tenta se matar. Então tem um conjunto de fatores extremamente fortes dentro da vida dele, dos seus 20, 25, 24 anos. O pai falece. Ainda nesse período de Aya, ele conhece uma prostituta que está grávida, chamada Xian, se não me engano. Então ela está grávida e ele acolhe, né? E passam a viver juntos. Isso durante 20 meses, ela tem a criança morre, depois ela o abandona. Então são situações que, se nós pensarmos ele extremamente fanático com aquilo que está acontecendo, a dor dele também será extremamente forte. Pinta uma série de moinhos belíssimos, tudo nesse período de Aya. Os desenhos dele vão ser muito característicos. O traço pequeno, entrecortado, que vai simular aquilo que vai se tornar a própria pintura dele. Mulanda Galé. Começa a ver um pouquinho de colorido. Um pouquinho. E aí o que vai começar também? Os incontáveis autorretratos. Claro que aí as pessoas falam, historiadores comentam, não, ele não tinha dinheiro para arranjar muitos modelos. Sim, talvez também, mas você fazer um autorretrato é um processo de autoconhecimento, é um processo de revelação, de você entrar em contato e descobrir outras coisas. É uma coisa impulsiva praticamente. E os autorretratos vão ser dentro das circunstâncias mais extraordinárias por vezes, revelando todas as emoções que estão por trás. Podem reparar no tipo de traço curto. Esse tipo de traço pressupõe uma decisão muito grande. Ele não é indeciso para tal, não, ele vai rápido. Embora possa às vezes até se equivocar e às vezes ficar um pouco deformado, mas aí já começa também o lado expressionista, onde ele vai buscar na cor não aquilo que os impressionistas queriam. Ele vai buscar na cor algo que seja a emoção que está por trás. Ele quer expressar a emoção e o que ele está sentindo por trás. E do modo como é a pintura dele, ele desenhar dessa maneira, pintar dessa maneira, não é à toa. Não é, ele parou, vou me desenhar. Ele realmente queria que essa luminosidade tivesse dessa maneira, ele queria buscar essa cor. E nesses autorretratos vamos observar toda a tonalidade mais escura, tudo mais na penumbra, para depois nós vermos o oposto do que vai acontecer. Autorretrato com cachimbo. E a gente tem que lembrar que ele era ruivo, né? Então na foto é uma pessoa, e vai ter uma foto aí extremamente forte, extremamente forte. Mas é claro que ele também pintava naturezas mortas. Então começa 1885, as naturezas mortas. 1800 quanto? 85.
Ele chegou a divulgar isso? Ele tinha alguém que pudesse divulgar? O O irmão. próprio irmão? Então, irmão. nós vamos chegar nisso. Tudo que ele produzia, ele mandava para o irmão. Nesse momento, com todas essas telas escuras, chegando para o irmão porque tá uma explosão em 1880 já os impressionistas já vão estar sendo aceitos. Em 1886, se você não é impressionista com toda essa exuberância de coisas, aí já começa o oposto. Aí já começam a recriminar quem não pinta dessa maneira. Então, nesse momento, com essas telas totalmente escuras, acho que o irmão vai guardando e vai dialogando e vendo o que vai acontecer. E aí, em 1886, ele vai para Paris. Mas a gente tem que lembrar uma coisa que são as exposições universais que acontecem em Paris. Que não era uma coisa grandiosa. Era uma coisa colossal. Mas colossal. Então vamos ver aqui. E houve 4 principais exposições universais, uma em 1855, outra em 67, outra em 78 e a mais monumental, a de 89, que foi a comemoração dos 100 anos da Revolução Francesa. E foi feito um pavilhão colossal para abrigar toda essa exposição. Esses desenhos são da exposição de 1855. Um pavilhão que era para mostrar o poderio industrial e das belas artes. E o primeiro, de 55, veio em resposta ao de 51 que teve em Londres. Então a França tinha que também ter a sua exposição universal. E era monumental. Aí depois isso foi destruído em 1900. Eu não me lembro o número, ficou aberto durante 7 meses. Então Paris efervescendo com esse tipo de exposição durante 7 meses, milhões de pessoas assistindo. E Paris era a capital cultural, a cidade de luz. Os americanos vinham para passear e se tornar cultos com toda a história de Paris. Então esse era o Palácio da Indústria, essa ainda de 1855. E de Belas Artes. Então tinha pavilhões só com esculturas. Não eram poucas, não eram pequenas, e eram espetaculares. Essa daqui é de 89, só para a gente ter uma noção. A Torre Eiffel foi construída para ser o portal de entrada dessa exposição. Então esse edifício aqui era só para os pastelistas, só para os pintores que trabalhavam com pastel. Esse aqui, só da China, que tinham, 33 países participando. Só da China. Isso em plena Paris. E esse aqui, que vai ter uma importância fundamental para os impressionistas e, na minha opinião, fundamental para o Van Gogh, que é a casinha onde se divulgava o ukiyo-e. O que é ukiyo-e? Ukiyo-e são gravuras japonesas. As gravuras japonesas que surgem na exposição de 1867 vão influenciar todos os impressionistas. E, a meu ver, em particular, o Vincent. Então, eles tiveram contato com pintores japoneses como Hokusai. Essa onda acho que muita gente já viu. Esses 2 quadros desse pintor fazem parte de uma coleção sobre quadros sobre o Monte Fuji. Então, ali atrás,
Monte Fuji, ali atrás do Monte Fuji. Então 33 obras só com várias coisas na frente do Monte Fuji. Pintores como Hokusai, Hiroshige. Observem esse tipo de céu aqui. Nós vamos ter depois. Essa gravura aqui, o Van Gogh vai fazer uma cópia, daqui a pouquinho a gente vai ver novamente. E o Utamaro. É raríssimo ver um quadro com chuva. E muitas gravuras tem. Então, esse tipo de estrutura aqui, Van Gogh também vai trabalhar. Mas nenhum impressionista que eu tenha visto ou tenha tentado pensou em também trabalhar com a chuva, né? Então, isso vai influenciar profundamente o Van Horn. E por que eu coloquei essa figura aqui? Para mostrar a influência dessa cultura japonesa. Essa mulher é a Camille, esposa do Monet, da aula passada. E essa pintura é do Monet. Então ele pintou a própria esposa de uma maneira, inclusive, que nem é o estilo dele direito. Ficou numa postura meio ensaiada, né? Mas eu acho que ela queria fazer uma pose dessa, porque era das gravuras que tinha. E aí o Van Gogh começa também a trabalhar com esse tipo de influência. Então, essa aqui é a obra do Van Gogh, sobre essa aqui, que é a original. O tipo de flores e árvores, cerejeiras e pereiras, vai influenciar muitíssimo o Van Gogh. Ali é uma gravura e aqui é óleo? Isso, exatamente. Essa aqui. E é uma com chuva. Isso aqui é do Van Gogh. Então ele fala, chuva também, adeus risquinho. Então ele faz uma cópia, aí o que vamos dizer? Era muito comum se fazer cópias, como estudo, né? E realmente a gravura japonesa entra completamente no universo da pintura ocidental. Esse é um quadro do Van Gogh. Já vemos os campos de trigo com os corvos e a chuva, ao mesmo estilo do japonês. Que ano isso, mais ou menos? Então, isso aí ele já está em Paris. Que é em Paris que ele vai entrar em contato em 1886. Então vai ter duas grandes influências, que é essa gravura japonesa e a outra influência que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então isso já estamos nos últimos 4 anos da vida dele. Mas não era em 1867 a influência japonesa, as figuras japonesas? Então, não, a exposição que trouxe, essa exposição universal, monumental, aconteceu em 1867, que imprimiu toda a influência nos impressionistas, cuja primeira exposição foi em 74, né? Mas aí o Van Gogh também entrou em contato com tudo isso mesmo depois. É uma gravura do Van Gogh, uma pintura do Van Gogh, uma cópia completa, né? Mas mesmo assim você começa a ver como que é a pincelada dele, que é algo instintivo, absolutamente natural e que faz parte da musculatura dele enquanto pintor. E aí ele pinta o Père Tanguy, que é essa pessoa que comercializava gravuras japonesas. Então, no local onde ele trabalhava, todas as gravuras à mostra, e ele foi e fez um retrato do Père Tanguy com essas gravuras. Agora, vamos voltar rapidinho, como você estava comentando. O ápice do primeiro momento impressionista foi em 1874, quando eles lançaram a primeira exposição, independente do Salão de Paris,
nessa exposição, o quadro do Monet, chamado Impressão Nascer do Sol, é extremamente criticado. O Baudin rebate a crítica falando: assumimos o nome impressionista, sim, é isso que nós queremos. E aí vão se sucedendo a cada ano exposições, até a 8ª, e nesse curto período o impressionismo é aceito pela população, e ao mesmo tempo alguns já começam a falar: não, eu já não sou mais impressionista, eu sou neo-impressionista. Então já começam a falar: não, já não sou mais do que vocês fazem. Tanto que na última exposição dos impressionistas, a 8ª, o Monet não participa. Por quê? Porque outros 2 pintores vão participar. E esses outros 2 pintores são Paul Signac e o Seurat, que são os pontilhistas. Muitos criticavam os pontilhistas falando: não, isso aí é pintura de confete. O objetivo deles era unir cores complementares, próximas, não misturar. Unir, ficar todas uma do ladinho da outra, para à distância você ter a noção da real cor. Então temos esse tipo de pintor. A 8ª exposição, o Van Gogh já vai assistir. Esse quadro chama-se O Farol, é do Signac. E aqui o Georges Seurat, que também é pontilhista. Se a gente se aproximasse muito do quadro, a gente ia ver todos os pontinhos pequenininhos, principalmente neste, aqui são os banhistas, principalmente nesse quadro aqui que é Domingo no Parque. Domingo no Parque é chegar perto e ver, tem, para aparecer esse roxo aqui, tem o vermelho, azul, o verde. O Monet já não concordava. Já falava que era científico demais e nem participa da exposição. E aí também ele já tem a notoriedade dele, já não precisa, e também já não participa. Mas esse tipo de pintura vai influenciar Van Horn. E aí o que acontece? Ele vai produzir um autorretrato completamente daqueles que a gente viu, e com o mesmo princípio, não da maneira radical como os pontilhistas, mas ele vai fazer pequenas cores junto a outra cor, sem misturá-las, e à distância você tem uma impressão diferente com relação à cor. E vai fazer isso de uma maneira magistral junto com a pincelada que ele tem. Então, o que ele vai pegar como influência? A gravura japonesa vai pegar um pouco desse pontilhismo, e ao mesmo tempo vai pegar dos impressionistas a utilização da cor. Só que ele vai falar assim: eu vou utilizar a cor, só que eu vou ser o colorista do futuro. Ele vai utilizar a cor de maneira arbitrária. Não vai necessariamente ser aquela que a natureza lhe impõe. Ele vai, por vezes, modificar conforme ele quer e conforme a intenção da emoção que ele quer passar. Claro que isso a gente comenta, mas é também de uma maneira muito intuitiva, né? Não é, não, agora eu vou fazer assim, porque assim, bem quadradinho, e aí vai ser assim. É um impulso que a gente vai destrinchando, mas é algo absolutamente natural. Então a gente pode notar aqui o pontilhismo com toda a efervescência, e ele não faz pontilismo aqui na barba, mas é pinceladas que vão surtir mais ou menos o mesmo efeito. Isso, ele está em Paris. E ele fica 2 anos em Paris, de 86 a 88, morando com hotel, num quarto alugado. Mas aí o que acontece? E ele está o tempo inteiro sendo financiado pelo Theo. E o Theo parece que está pensando em casar. E aí ele começa a entrar em conflito com ter que viver daquilo, e está ali com o Theo atrapalhando. Aí ele planeja sair também de Paris
o que também acho que foi em função da personalidade dele, porque imagine 2 anos em Paris com toda aquela efervescência, todos os principais pensadores, poetas, vão estar em Paris nesse momento, e aí ele se muda para Arles, por conselho do Toulouse-Lautrec, que é amigo dele. Na verdade, ele fica amigo de todos os impressionistas também. Esse é uma foto dele. É extremamente forte. Se a gente pensa nesse autorretrato, se a gente pensa numa foto dessa, ele olhando para nós, é impressionante. A força daquilo que a gente percebe da vida dele, do modo como ele pinta, transparecendo na fotografia. Aí ele se muda para Arles. Esse aqui é um retrato dele pintado pelo Toulouse-Lautrec. Bem diferente da pincelada dele, né? E aqui é um quadro do Vincent chamado Absinthe. O absinthe, como eu disse na aula passada, era a bebida da época, e alguns questionam se com algumas outras coisas ficava como alucinógeno também, mas eles bebiam, e todos bebiam, e muito, e o teor alcoólico disso é mais de 60%, é uma coisa absurda. Aí ele vai para Arles. Em Arles, esse aqui é um quadro do quarto dele em Arles, mas não é da mesma época. Esse quadro ele vai pintar depois de memória, mas é o quarto que ele tem em Arles. E aí a gente já começa, não dá para falar que começa, porque isso não é um quadro da época, mas é nessa época onde o estante de Paris está no campo, claro, muito mais distante, né? Paris era completamente industrializada, né? E aí vem o verão, e aí a cor explode nos quadros dele. Planície de Lacroix é um dos quadros, uma das obras-primas que marca essa entrada no universo brilhante da luz amarela. E nós temos que lembrar que essa cor amarela, ela era obtida, o pigmento, através de uma reação química se chamava amarelo de cromo. Só que depois, com o passar dos anos, se percebeu que essa cor ela sofria mudanças, ela escurecia um pouco. Então, isso que a gente vê que já é ofuscante, devia ser muito mais ainda. Desse período em Arles, campo de trigo, com a cidade ao fundo, e também naturezas mortas. Teve uma das vezes que a gente falou que tinha natureza morta de todos os tipos, e uma delas era só sobre livros. Então ele monta a sua natureza morta só de livros. E aí começam os famosos girassóis. E são séries. Esse aqui são 3 com o mesmo vaso e os mesmos girassóis, com diferenças. Em nenhum momento nas cartas ele fala sobre influência de algum pintor, porque ele foi amigo de vários pintores em Paris, só que ele não era acadêmico, ele não seguia uma linha, né? Não me recordo se ele falou, eu fui influenciado pelo Serrat, ou pelo Signac, ou por algum impressionista. Eu sei que ele tinha uma... Perdão? Pelo Gauguin. É o que vai acontecer agora. A personalidade do Gauguin era extremamente forte, que se diz, né? Então, nesse período em Arles, ele vai ter a ideia de montar uma sociedade de pintores. Então, ele queria que Arles se transformasse
e a casa dele, num lugar onde todos os pintores impressionistas se encontrassem para debater e pintar todos juntos, né? E daqui a pouquinho vamos entrar nesse momento do Gauguin. Nós vamos falar sobre a questão dele não vender quadros. Agora, essa aqui é a ponte de Langlois, uma das obras-primas também. Falou de Van Gogh, tem que ter essa ponte. Barcos na praia de Saint-Marie. A cor abre completamente. O universo da cor, em contraposição àquilo que a gente viu nos comedores de batata, que era uma escuridão, uma penumbra, uma tristeza. De repente, daqui a pouco vamos ver os trabalhadores também, mas só que num universo que parece que as cores fazem com que os trabalhadores flutuem. Toda a influência japonesa nas flores, e nas árvores, pomares, pereiras, cerejeiras. O Japão é muito conhecido pelas cerejeiras, né? Essa é uma pereira. Esse quarto onde ele morava era alugado de um café que tinha embaixo, e a dona do café era esse quadro que é a Arlésienne, Messier, Madame Renaud. Também é uma das obras-primas. Um amigo chamado Bock, esse quadro também é chamado Poeta contra o Céu Estrelado. Era um livreiro. Esse amigo chamado Eugene Bock era um livreiro. E a influência japonesa nesse tipo de céu aqui, que é bem aquilo que os japoneses faziam. Né? E quem que ele vai ter um pouco mais de relacionamento? Com a família do carteiro. Porque mandava tanta carta e mandava tanto quadro para a França, que aí a família do carteiro é aquele que tem mais intimidade, que conhece mais e permite fazer os retratos, que é o carteiro Roland. Esse é o pintor indo trabalhar ao ar livre. Ele trabalhava ao ar livre, né? Então ia com o cavalete, as telas. Esse quadro aqui em específico é uma recriação do quadro original, que não existe mais, que se perdeu durante a Segunda Guerra. Queimou. Mas é uma reprodução fiel. E a cor tomando conta o tempo inteiro de toda a estrutura de autorretrato. E aqui nós voltamos e vamos chegar no ápice da influência daquele Jean-François Millet. Aqui volta com o semeador. A pessoa carregando a sacola e semeando com a mão aqui. E o sol explode, o céu fica completamente amarelo, e é nesse aspecto que ele fala: eu vou tomar uma atitude arbitrária. Não existe céu completamente amarelo, mas no meu ver, na minha impressão, naquilo que eu quero, eu vou torná-lo completamente amarelo, gigantesco dessa maneira. Mais um semeador. Bem ao estilo cópia daquele do Millet, mas com a estrutura de pincelada dele. Olha só o desenho. Desenho todo ele baseado em pequenos traços, pequenos pontos. A maioria dos desenhos são feitos com tinta da China e bambu. Ou lápis.
Nesse caso é tinta da China. Ou traços mais compridinhos. E aí vai explodir na obra-prima O Semeador. Claro que o slide não é totalmente fiel, mas é como se o semeador estivesse flutuando nas cores todas, né? Vamos ligar de novo o ar-condicionado? Você pediu lá? Então essa é uma das obras-primas. E tudo em 4 anos. 4 anos. Noite no café. Terraço à noite, as estrelas, toda a iluminação fortíssima, com pinceladas amareladas. Esse quadro, vamos lembrar desse quadro, porque daqui a pouco nós vamos voltar a ele. Chama-se Vinha Vermelha, ou Vinha Encarnada, ou Vinha mais avermelhada em função do pôr do sol. Esse vai ser o único quadro vendido da vida dele, que é desse período de Arles. Noite Estrelada. Aí conta-se que ele ia à noite, coisa que os impressionistas estavam mais focados naquilo que a luz do sol podia originar e distribuir e refletir, né? E de repente ele pega e não, eu vou uma noite. Então ele vai e monta o cavalete à noite e pinta essa noite deslumbrante. Ele está em Paris, não certo? Não, em Arles. Ele saiu. Esse é o momento que ele está em Arles. E aí o que vai acontecer? Nessa casa amarela, que é onde? Eu não sei exatamente qual é a casa amarela, porque todas são amarelas. Mas eu estou achando que é nesse sobradinho aqui. Ou até mesmo aqui. Sei. Ele tem a ideia de chamar o Gauguin. A meu ver, é um dos momentos mais críticos da vida dele. E ele começa a querer essa união de todos os pintores, compra 12 cadeiras para cada um ficar numa cadeira e ir pintando. Aí ele chama o Gauguin, insiste muito. O Gauguin vai finalmente. Esse aqui é o autorretrato que ele dedicou ao Gauguin. E o Gauguin vai, no final de 88, ficar com ele, desenhando e pintando. Essa é uma pintura do Gauguin, que é retratando o Van Gogh pintando os seus girassóis. Aí a gente vê, né? Muda, a gente já vê, outra pincelada, outra cor, muda. E aí são as duas cadeiras famosas. Essa é a cadeira de Vincent. Aqui já é o próprio Van Gogh. A cadeira de Vincent. Uma simples cadeira. Uma cadeira. Só que pintada de um jeito que a gente não para de tirar ouro. E a cadeira do Gauguin. O Gauguin devia ser uma personalidade extremamente forte. Eles começam a se indispor. Conta-se que numa determinada noite começam a brigar. O Van Gogh pega uma navalha, parte para cima do Gauguin. Gauguin se defende, brigam. Ele fica desesperado, entra em crise nervosa. Gauguin foge para Paris. No dia seguinte, ele pega uma navalha, pega a orelha, corta a orelha, embrulha no papel e leva na casa de tolerância, no bordel, para uma determinada garota chamada Raquel, que, segundo dizem, foi a que originou o conflito entre os dois. É claro que
Essa é uma fotografia que foi encontrada recentemente. Tudo lá na Europa deve ter, tudo guardado e amontoado. Foi uma fotografia encontrada recentemente, onde, ao que parece, é o Van Gogh aqui o Gauguin, não se sabe exatamente de onde foi tirada. Aqui um outro amigo dos dois, que é Bernard, um outro impressionista. Você vê, tá? Não, ele foi a orelha esquerda. Então aí o que acontece? Também tem essa outra foto que foi encontrada recentemente, que acreditam que Van Gogh seja esse. A mim não parece, mas não sei. Dizem. E aqui estão vários artistas, né? E aí nesse dia do episódio, antes de passar para a continuação do assunto, tem essa foto. Esse aqui, durante muito tempo acharam que era do próprio Van Gogh, mas não é do Theo. Então, e essa é uma foto do Theo mesmo, com certeza. Então dá para ver a semelhança explícita, né? E eu tentei e sempre tento procurar ver todos os quadros daquilo que eu vou estar falando, mas às vezes eu não consigo. Eu não conheço um quadro do Van Gogh com o irmão, a não ser esse desenho aqui. E quando eu vi, eu falei, nossa, e estava escrito, é o irmão Theo. Mas eu falei, nossa, mas também não, nossa, será que tinha esse bigode mesmo? Aí encontrei essa foto e não, só pode ser o irmão dele mesmo. Parece mesmo esse desenho ser o irmão Theo. Mas observem que um desenho como esse aqui, ele é feito com uma rapidez incrível. Essas linhas aqui são feitas com muita decisão. Tudo isso aqui é praticamente rabiscado. Então é uma velocidade muito grande. Um pouco mais devagar nos contornos, mas tudo um ímpeto muito grande. Então quando houve o evento, esse evento, Gauguin vai embora, ele entra em crise, faz o corte na orelha, fica 10 dias no hospital de Arles, São Paulo, e é liberado. E fica sob os cuidados de um doutor chamado Dr. Ray. E aí, depois que ele sai, Dr. Ray. Foi aí que surgiu. Quase, eu falei, eu vou acabar falando. Então ele faz esse autorretrato, que é ele com a orelha cortada. Mais um com a orelha cortada e as gravuras japonesas permanecendo no imaginário dele constantemente. Ele sem barba. Isso aqui é a orelha direita, parece a esquerda, mas é que ele está na frente do espelho, certo? Então a orelha está aí, porque é a direita. E foi pintada nesse período aí. Porque os quadros dele são tantos e tão num curto período e com tantas noções de quando foi feito, que dá para falar maio de não sei quando, junho. Então dá para ter uma noção muito clara da ordem cronológica. Durante esse período ele faz a La Barceuse, que é a esposa do carteiro. Não devia ser muito dado a amizades também. Mas o carteiro se transformou na pessoa com quem ele ia conviver toda semana, e mandando carta, e mandando... E a crônica local, tem uma crônica local da época que falou que o senhor Vincent van Horn cortou a orelha e foi levar para uma prostituta num bordel e tal. Então, notícias populares da época. Esse é o quarto não, são salões do hospital onde ele ficou, em São Paulo. Extremamente lindo, um lugar devia ser quase uma miséria, e ele transforma em algo luminoso e belo. Os jardins de São Paulo. Só que aí o que acontece? Ele também fica preocupado de ele, em alguma crise,
poder agredir e não ser mais responsável por ele mesmo. Então ele fala, mas antes do que vai acontecer, essa é uma foto do Dr. Ray. Que coisa, né? Do Dr. Ray. E aí tem estudiosos e pesquisadores que vão ao fundo do âmago da coisa e vão procurar e queriam saber se cortou mesmo a orelha ou não, e vão procurar nos arquivos, e aí encontraram, olha só, correspondência desse Dr. Ray mostrando até onde que o Van Gogh cortou a orelha. Ao risco. A navalha passaria por aqui e teria ficado um pedacinho do lóbulo, o que é absolutamente normal, porque você é destro, você pega a orelha, zac, fica com essa parte de cima e periga ficar essa partezinha pequenininha aqui. Então, é uma prova de que ele realmente cortou. Agora, as coisas são conflitantes, a gente nunca mais sabe se está no nível da fofoca ou se é no nível do que é melhor para manter o mito Van Gogh, mas também conta-se que ele teria cortado a orelha quando ficou sabendo por carta que o irmão ia casar. E é nessa época que o irmão se casa com Joana Bonget, Joana Van Gogh Bonget. Não foi por causa da briga lá com a prostituta do outro? Com o Gauguin. Com o Gauguin? Então, há opiniões conflitantes. Se a causa efetiva do corte da orelha foi realmente a briga e uma mulher ter causado essa discórdia, ou se de repente foi ele ter notícia de que o irmão vai casar. Então aí a gente não tem como ter uma... eu poderia falar, não, foi a prostituta, e não falar desse negócio da cara. Ele soube que o irmão ia casar, já ficou mais... Aí entra em crise total. Pela tendência de prostituição. Nesse período em Hades ele pinta o pomar, Lógico, a tendência dele. mais um outro cerejeiras, nota a semelhança com a gravura japonesa. E aí o que vai acontecer? Bom, ele fala, eu posso ser perigoso, então ele pede para o irmão, me interna. Aí ele vai para o Hospital Saint-Rémy. E no Hospital Saint-Rémy tem essa pintura, tem um conjunto, é o momento onde vai deixar de ser não só a explosão de luz, mas vai ser uma explosão de ritmo, de uma maneira brilhante, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente já começa a ver aqui, ó, esse ritmo, essas ondulações, que vai culminar. Aqui é o Hospital de Saint-Rémy. Os bancos de Saint-Rémy são muito famosos. Tem esse aqui, os Jardins de Saint-Rémy. Um sanatório? É o sanatório. E eu li que há um tratamento que não era tão agressivo como o Van Gogh. Mas nessa época, sanatório era altamente agressivo, né? Esse aqui está no MASP, o Banco de Saint-Rémy. E aí virão esses ciprestes, que é a explosão do ritmo que eu comentei. Tudo vai parecer estar ondulando. E eu sempre me perguntei, antes de estar sabendo, me aprofundando, né? Da onde vem? Será que foi só uma intuição? Aí nós vamos observar, dessa época são os lírios. Não, isso é íris. Perdão? São íris. Íris. Isso é um desenho.
é um desenho que é a personificação dos traços dele, né, das pinceladas. E agora a obra. Tem astrônomos que foram observar e ver mais ou menos a época e conferir e falar, não, essas estrelas correspondem a determinadas constelações, a Lua estava ali, e observem que essa aqui é um pouco mais branca, né? É Vênus. É Vênus no nascer, no pôr do sol. E Vênus só aparece no pôr do sol ou no nascer do sol. E ela é a mais brilhante sempre, né? Então, nessa distinção mais branca aqui. E da onde vem esse ritmo? Toda essa ondulação, eu acho que foi uma influência bem explícita que ele tomou para si e de repente a obra dele entrou em alucinação completa. Esses movimentos ondulantes são muito característicos. Olha só toda essa estrutura de ondas e redemoinhos. E os jardins japoneses. Os jardins japoneses amam essas circunvoluções, e eu tenho certeza que naquelas exposições tinha alguém que fazia um jardim japonês para mostrar como que era no Japão. Então, essa acredito eu, porque eu também nunca vi nenhum historiador falar, a origem dessa característica de ritmo do Van Horn. As oliveiras. Então, tudo entra em modulação de ritmo. Eu estou acelerando um pouquinho só, porque a gente tem que fechar, vai ter um outro evento. Tá? Os ciprestes, as nuvens. E nesse momento ele entra numa crise, o hospital Saint-Rémy chama o Theo, venha para cá, o Theo está com a esposa para ter filho, ele não pode ir. Aquele pintor Signac, do pontilhismo, vai no lugar dele, conversa com o Theo, fica fascinado com toda a obra que ele está produzindo, volta e junto com o irmão chamam outros pintores para ver as obras do Theo que ele tem guardadas, e aí organizam uma exposição que tem uma abrangência muito grande, uma exposição só do Van Gogh. Só que vai vender só uma obra, que é aquela, a Vinha Vermelha. Então, chega-se a montar todo um aparato. Qual obra mesmo? A vinha Vermelha ou Vinha Encarnada, aquela que nós observamos lá. Que nem é a das mais expressivas dele, né? E, por um lado, fala-se, não sei se para construir um mito, que ele só vendeu uma. Mas há uma outra corrente de pessoas que falam, não, vendeu várias. E a questão também é o tempo. Ele estava 4 anos, 5, efetivamente, produzindo. Se ele continuasse, ele necessariamente... Monet morreu com 80 e tantos, né? Então, e produziu obras com 70, com 25... né? E ele de repente em 4 anos monta um conjunto de obras que vai ficar para a história. Mais uma vez a chuva. Mas nessa época ele teve críticas positivas. Teve quê? Falaram críticas positivas. Então, nessa exposição teve um crítico chamado Albert Aurier que fez uma crítica boa para ele. Aí mandaram essa crítica para o Van Gogh, mas ele já estava muito mal. E ele falou, no meu estado eu não tenho mais condições de viver como uma pessoa pública. Ele já estava realmente muito debilitado. E aí é nesse momento que o Theo consegue que o doutor Gachet cuide dele. Então ele sai de Saint-Rémy e vai para Auvers, na clínica do Dr. Gachet. Quem é o Dr. Gachet? O Dr. Gachet era pintor, comerciante de obras também, marchand, e psiquiatra. Então, e era conhecido, todos os pintores conheciam o Dr. Gachet.
Então ele fica sob os cuidados do Dr. Gachet. O Van Gogh continua produzindo, acredita que vai melhorar. Só observem que esse aqui, lembram lá no começo como era tudo escuro e de repente são os mesmos trabalhadores dentro de uma luminosidade absurda? Ele acredita que vai melhorar. Essa aqui chama-se a Casa Branca. Nesse novo lugar onde ele está sob tratamento com o Dr. Gachet. Começam a ter esses campos e esses céus muito azuis. Aqui é o Dr. Gachet. Duas obras dele são o Dr. Gachet. Aqui o Dr. Gachet de verdade. E já velhinho. Uma das obras-primas também dessa época, que é nessa região, é a Igreja de Auvers. Quantos anos morreu Van Gogh? 36. Nem tinha nem 37. E esse é um dos últimos quadros, é uma cópia do Gustave Doré, chamado Os Prisioneiros. Já vai refletir todo o psicológico dele, né? Então ele já está numa crise muito forte. Ele começa a achar que o próprio Dr. Gachet está perseguindo ele, já começa a não confiar. Ele tem crises onde ele cai jogado no chão, vendo demônios ou vendo anjos. E aí no dia 27 de julho de 1890 ele vai para o campo de trigo com uma arma para matar corvos e se mata. Ele dá um tiro no peito, mas ainda consegue andar e volta para casa, ainda consegue receber a visita do irmão Theo e conversam em holandês no final. A última frase que ele vai falar: a miséria jamais terá fim. E aí ele morre 5 minutos depois. E essa é uma das obras-primas que foi no campo onde ele se matou. E tem a notícia de que ele se matou também. E o que acontece? O Theo, 6 meses depois, morre também. E ninguém sabe. Por quê? Não teve uma doença específica que falasse morreu disso. Em função da morte do irmão, ele morre. Não. Morre de tristeza, depressão, de todo envolvimento com o irmão. E é enterrado junto. Ou seja, ele morre com 36, nem chega a 37, ele morre com 31. Né? E tinha acabado de ter filho. E a Joana, que é a esposa dele, que vai ficar responsável pelos quadros, por todas as cartas. Alguns anos depois ele edita as cartas. E o filho dele, Vincent Willem, filho do Theo, vai montar um museu na Holanda, que é o Museu Van Gogh. Filho do Theo. O filho do Theo. Mas deu o nome de Vincent. Que deu o nome de Vincent. Quando Van Gogh morou em Amsterdã também? Porque eu fui visitar a casa do Van Gogh lá em Amsterdã. Ele também teve passagens por Amsterdã, onde ele estava trabalhando para a Galeria Goupil. Não foi esse o momento mais produtivo da obra, mas ele estava lá trabalhando na galeria. Esse museu é aonde? Onde ele pisou em museu. Esse museu é aonde? Esse Aqui museu é o museu. Aonde é esse museu? E é na Holanda. Na Holanda, os dois museus são É o mesmo. é o mesmo. Esse aqui é o mesmo. O próprio Vincent, o sobrinho, que entrou em contato com o governo e falou: vamos organizar uma maneira de ter todos os quadros possíveis e montar um museu só do Van Gogh, porque a fama do Van Gogh ia desaparecer se não fossem algumas pessoas reclamarem, fazerem exposições e de repente ele se tornar o que foi no começo do século XX. E é em Amsterdã ou é outra cidade? Não me recordo. Mas ficou famoso, então. Só pergunto, só ver. E aí, de repente, nesse dia que ele morre, nós temos quadros nos maiores museus do mundo.
no dia que ele morre, 700 quadros estão amontoados no sótão da Galeria Goupil. E aí, com essa imagem brilhante, nós terminamos a palestra de hoje. Muito obrigado a todos. E a semana que vem a gente vê Picasso.